Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom estar aqui para mais um vídeo para falar sobre nossa produtividade consciente e conforme prometido, eu estou vindo aqui para dar continuidade nessa série que tem o objetivo de te ajudar a te munir de conhecimento para você ter um desenvolvimento pessoal e um desenvolvimento de carreira maravilhoso nesse ano de 2024, para você finalmente começar, e é por isso que nós estamos aqui, para poder te dar um passo a passo, para te dar um norte, para te dar um caminho, né? No vídeo anterior a gente falou bastante sobre o que envolve elaborar um plano de vida. Inclusive eu fiz um panorama geral, abordando tudo que é necessário para a gente poder iniciar, né? Para a gente poder dar esse passo. Inclusive eu trouxe alguns estudos científicos explicando como é que se forma um hábito. E até nós temos novidades nesse campo, e no próximo vídeo eu vou trazer mais sobre esse assunto, sobre formação de hábito, inclusive uns exercícios práticos para a gente poder aplicar e começar a ver essa diferença na nossa vida, tá bom? Para poder prosperar, para poder sair do lugar, para poder ser uma pessoa que é um cumpridor de metas, né? Que compreende aquela chave muito importante do ritmo da vida, que é o seguinte, que para uma espécie permanecer e ser relevante, ela tem que ter a capacidade de se adaptar ao meio ambiente, e não necessariamente ela tem que ser o mais forte, mas sim ela tem que saber se adaptar. Então, por isso que eu trouxe essa chave, que é importante a gente ter em mente no vídeo anterior, é que nós concluímos que a adaptação ao meio onde a gente vive, ela está ligada a uma estratégia de sobrevivência, capacidade de agir, de repensar, né, de pensar um problema que a gente tem de uma outra forma. Então, conforme prometido, no nosso segundo passo nessa caminhada de desenvolvimento pessoal. Então hoje eu trago essa ferramenta que eu comentei no vídeo anterior, que é uma ferramenta do desenvolvimento de alta performance, que ela vai nos ajudar a nós nos conhecermos. A análise SWOT ela é uma ferramenta que é muito utilizada para identificar características chaves de uma empresa e do mercado, para que o plano dessa empresa seja direcionado de uma forma mais estratégica. E eu trouxe ela porque é perfeitamente possível nós adaptarmos essa ferramenta para o desenvolvimento pessoal e profissional, para você também poder identificar os seus pontos fortes e fracos, porque é com base nessas informações que nós vamos analisar é que a gente vai conseguir visualizar e identificar no que é que precisa ser trabalhado para poder traçar então finalmente o seu plano de vida, porque convenhamos que os seres humanos, nós somos seres muito visuais, né? Nós somos muito visuais, então a gente precisa ter bem isso claro assim, para poder entender aonde a gente precisa trabalhar, né? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te entregar o ouro dessa ferramenta, que muitos outros vídeos que eu vi aqui no YouTube não falam. Eles falam da análise SWOT de uma forma genérica, explicam, mas eles não falam o principal, que é o que vai te fazer usar essa ferramenta adequadamente. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar, tá bom? Então, após a análise e montagem dessa matriz, você vai passar a enxergar os desafios e as oportunidades ao seu redor. E é por isso que essa ferramenta ela te ajuda na tomada de definição e de metas, né, pessoal? Então, porque se ela é uma ferramenta que você consegue enxergar os desafios e as oportunidades, vai ficar muito mais fácil você traçar as suas metas, né? Ui, perdão. Então, ela é uma ferramenta que tem tudo a ver com mudança de hábito, porque quando você conhece seus pontos fortes e fracos, você identifica aqueles comportamentos que estão atrapalhando você no seu desenvolvimento pessoal e na sua carreira também, de conseguir uma promoção. Então, fica mais fácil você promover uma mudança verdadeiramente duradoura, beleza?
E no ambiente de trabalho, como eu já disse, ela é uma ferramenta muito importante para fazer a sua gestão de carreira. Principalmente quando você vai fazer aquela entrevista de emprego, né? Porque ao você se conhecer bem, quando o teu entrevistador vai perguntar certas coisas para você, você vai pontuar com propriedade os seus diferenciais e os seus aspectos mais fortes. E você vai falar isso com muito mais propriedade, porque você já fez essa análise. Então você sabe, você se conhece, você sabe do que você está falando, né? Ou ainda, essa ferramenta ela ajuda bastante quando você mapeia, né, todos os pontos, quando você recebe um feedback de um chefe ou de um colega de trabalho. Quem é que nunca recebeu um feedback, né? No trabalho, a pessoa vem cá, te chama e fala, vem cá, vamos fazer um feed? Quero te dar um feedback do teu trabalho, enfim, como é que você tá nos primeiros dias aqui e tudo mais, né? Então, essa ferramenta ajuda bastante também para você não levar o feedback de algum ponto que você tem que melhorar ou de alguma coisa que você tem que ajustar no seu trabalho, para você não levar pro coração. Ou até num relacionamento, quando você tá numa crise, a pessoa fala assim, olha, vamos conversar porque não tá funcionando. E a pessoa vai pontuar as coisas para você. Então, quando você tem mapeado os pontos a melhorar, eu costumo dizer que você não vai levar para o coração, porque você vai analisar e vai ver se procede o que aquela pessoa está falando. E se você já fez esse mapeamento, você vai ver que às vezes muitas coisas procedem, né? Então, analise se isso faz sentido, né? Você vai conseguir analisar se a crítica, tanto pessoal quanto profissional, ela está remetendo a algum ponto cego que você não tinha identificado na análise SWOT. Então, é uma questão de você até, de repente, incluir na análise também, né? Ou esse feedback vai reforçar, como eu disse, algum ponto que você já tinha identificado, te alertando, vai te acender o alerta. Olha, realmente esse é um ponto que você está precisando trabalhar e não está sendo trabalhado, né? Então, dessa forma que eu coloquei, você vai estar mais ciente das tuas oportunidades, dos pontos que você tem que trabalhar e dos teus pontos fortes, nesse que você tem que focar também, tá? Então, uma coisa que é bem importante, pessoal, é o seguinte, que eu até trouxe aqui para vocês, tá? Quanto mais conhecimento nós temos sobre nós, fica mais fácil traçarmos estratégias assertivas no planejamento da nossa vida. E é por isso que eu sou apaixonada pelo desenvolvimento pessoal, porque é nítido quando a pessoa começa a aplicar os passos, a metodologia correta, quando ela realmente se dedica, a gente começa a enxergar uma transformação na vida da pessoa, ok? Então, por isso que o conhecimento é fundamental para a gente poder traçar essas estratégias assertivas no planejamento da nossa vida, que é muito valiosa, né? E tempo é vida. Estamos no começo do ano, estou gravando esse vídeo aqui em fevereiro, então nós temos a oportunidade de fazer as coisas acontecer. Beleza? Então vocês lembrem, coloca aí na imagem de vocês a história de Ulisses que eu contei no vídeo anterior, né? Para quem não assistiu, eu recomendo que você volte lá, assista esse aqui, depois volta lá e assista, para poder lembrem da narrativa mítica, né, da Odisseia, de Ulisses e as sereias, né? Ulisses sabia muito bem seus pontos fortes e fracos e a partir disso, das ameaças também, e foi a partir disso que ele construiu as oportunidades, as estratégias para poder passar pelo local, pela Ilha das Sereias, ok? Para poder voltar a Ítaca, né, o seu propósito. Muito bem, então vamos explicar finalmente essa análise SWOT, que no Brasil ela é muito conhecida como FOFA. Forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, ok? E ela é fofa mesmo, né? Tem gente que fala, ela não é fofa, ela é dura. Eu acho ela fofa, porque é uma ferramenta que te ajuda, te faz evoluir, subir de nível, fazer você melhorar, não ser mais aquele eu do passado num ano novo, ser um novo eu num novo ano. É uma ferramenta fofa, né? Então, é importante a gente ter em mente que essa ferramenta ela é dividida em análise interna e análise externa. E ela é separada em quadrantes, que eu já vou mostrar, tá? Então, é muito importante a gente ter em mente que se você está obtendo um resultado, é importante você ter em mente que o resultado que você está obtendo hoje, ele está muito relacionado com
as suas forças, com as suas fraquezas, com as oportunidades que você está conseguindo identificar e com as ameaças que você está sujeito, que você está sofrendo influência, que você não está conseguindo combater, beleza? Então, para iniciar o nosso planejamento de vida, pessoal e carreira, nós vamos precisar preencher cada um desses quadrantes: forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E nós vamos começar inicialmente pelos nossos fatores internos, que são aqueles que dependem de nós, são aqueles que a gente pode trabalhar diretamente, desenvolver e mudar, dependem de nós, ok? Então, nós vamos começar aqui com as forças, ok? Então, esse é o quadrante da matriz SWOT, transformado em FOFA em português, e nós vamos preencher cada um desses quadrantes, tá bom, pessoal? Então, agora eu preciso de muita atenção, faça isso quando você estiver num momento assim, sozinho, que você tenha calma para preencher, tá? Ou anote tudo que eu vou falar agora e depois volte aqui nesse vídeo, reserve um tempo para você fazer, porque é extremamente importante agora que você se dispa, né, que você se vista de humildade, se dispa do seu ego e realmente coloque assim, o que vão ser as suas forças, o que vai ser as suas fraquezas e oportunidades, ameaças. E aqui começa uma das chaves de ouro que eu vou dar para você, que eu vou te ajudar. Eu vou te dizer de que forma você preenche, porque senão fica muito genérico e é aí que gera um problema com essa ferramenta. As pessoas falam, vou preencher minhas forças, vou preencher minhas fraquezas, mas não sabem quais perguntas fazer para poder preencher corretamente essa matriz de análise, beleza? Então, quando a gente fala primeiro aqui das forças, lembrem o seguinte, que as forças são os seus pontos fortes, a sua qualidade, as suas virtudes, seus talentos, competências, habilidades, tá? Então, pessoal, é tudo aquilo que te ajuda a construir os teus resultados e que facilita o seu desenvolvimento pessoal, emocional e profissional. Então, Natália, como é que eu identifico isso? Como é que eu vou saber no que eu sou talentosa? Quais são os meus pontos fortes? Então, tem algumas perguntas, como eu disse, para você poder mapear. Não maquiar. Então, pessoal, hora do print. Quem quiser, tira o print agora, tá bom? Porque é bem importante isso aqui que eu vou falar. Então, para mapear as forças. Primeiro, pense em quais situações da sua vida, pessoal e trabalho, as outras pessoas recorrem a você. Para o que as outras pessoas, trabalho e familiar e amigos, enfim, recorrem a você. Natália, como assim? Vamos lá. As pessoas recorrem a você para organizar alguma coisa? Quando elas precisam organizar uma festa, um evento, quando elas precisam organizar um projeto, na parte familiar, quando precisam organizar o Natal, quando precisam organizar qualquer coisa para alguém, né? Ou um evento de amigos, um encontro, as pessoas recorrem a você, elas esperam isso de você. Então, ponto forte teu, organização. Um outro exemplo, as pessoas recorrem a você para dar opinião sobre alguma situação complicada, para resolver alguma divergência, seja na empresa, seja no âmbito familiar. Então, isso quer dizer que você provavelmente tem um alto senso de justiça e imparcialidade, ok? As pessoas te procuram para desabafar, sabe? Aquela pessoa assim, sempre todo mundo vem chorar as lamúrias para mim. Mas isso provavelmente porque você é um bom ouvinte. É importante ser um bom ouvinte, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Então, é importante agora você analisar e mapear quais situações da sua vida as pessoas te recorrem a você para resolver as coisas, né? Porque provavelmente dali você vai ter muitas forças, muitas habilidades, você vai tirar bastante coisa daí. Tá bom? Outra coisa, no trabalho, outra forma que você pode tirar as suas forças. No trabalho, quando você inicia algum projeto, sempre tem aquela pessoa que quando você vai iniciar algum projeto, alguma coisa no trabalho, tem aquele que fala pra chuchu, tem aquele outro que dá um monte de ideia, tem um outro que fica quieto, só fica escrevendo, anotando tudo. Tem um outro que é bom ouvinte, escuta tudo, dá uma ou outra opinião, né? Fala, aquela pessoa que fala pouco, mas quando fala certo, né? Fala o suficiente, porque tem umas que falam e não fala nada também, né? E tem uma que não é nenhuma dessas, que é aquela pessoa que faz layouts lindos, faz uns designs maravilhosos, né? Então, assim, onde você se encaixa? Falando agora no trabalho, né? Muito bem.
Outra pergunta que é importante para falar aqui sobre as suas forças, né? Quais são os valores éticos e preceitos que norteiam a sua vida? Eu gosto de chamar isso a régua. Quais são as coisas na sua vida, algumas atitudes, algumas situações que as pessoas fazem que você aceita e que você não aceita? Porque a gente tem que ter coerência, né? Coisas que a gente fala, a gente também tem que ser, né? Então, por exemplo, assim, você é uma pessoa bondosa, a tua régua é bondade, pessoas que fazem maldade deliberada você não aceita de jeito nenhum, então você tem uma bondade bem elevada. Se é uma pessoa justa, né, você não concorda com injustiças, você tem um alto senso de justiça em todas as coisas que você faz. Quando você vê uma coisa injusta acontece, você, aquilo te dá um ruim. Eu sou uma pessoa que eu tenho um alto senso de justiça. Tem gente que fala que isso é ruim porque às vezes eu sou demais da conta, né? Mas eu tenho um alto senso de justiça, que é como eu guio minha vida, né? Então, dependendo da situação, tem gente que eu já, né, tem situação que é meio complexa, assim, que eu vou lá e debato, defende, eu me posiciono, né? Então, eu acho que quando a gente fala de valores éticos e preceitos, quais situações que você se posiciona, porque aquilo na tua régua não dá para passar, sabe? Então, proatividade, resiliência, né? Se você é uma pessoa que tem acabativa, começa e termina. Se você é uma boa ouvinte, se você é uma pessoa criativa. Então, quais são valores que são importantes para você e que norteiam a sua vida, ok? Outra coisa, qual é a coisa pelo que você se destaca e te torna um ser único? Pessoal, todos nós temos um dom ou alguma característica que nos torna único. Eu sei que essa daqui deve ser uma das questões mais difíceis de responder, mas é importante. No que você se destaca e que te torna único, tá? Pode ser mais de uma coisa, não tem problema. Ótimo se tiver, tá? Outro ponto forte, agora aqui principalmente no âmbito profissional, tá? E no âmbito do pessoal também. Possuo cursos e qualificações que me destacam no mercado? Isso é importante a gente fazer essa avaliação, porque hoje em dia, com a concorrência e do jeito que as coisas estão evoluindo, nós temos que ter cursos e capacitações atualizadas para poder se destacar no mercado, né? E a mesma coisa na vida pessoal, né? Se eu tenho ali preceitos e valores que eu preconizo, eu faço desenvolvimento, leio livros, coisas que vão me ajudar a ter esses valores cada vez mais forte em mim, fortalecer esses valores para que eu sempre identifique situações onde eu preciso usar esses valores, me posicionar, né? Então, eu sugiro que você faça esse exercício focando no que você faz bem e não comparando com o teu vizinho do lado, né? Não olhe para o que você não é ou para o que... Assim, acho que até você pode olhar para o outro se você tem admiração, se é uma pessoa legal, uma pessoa que está sempre junto de ti, uma pessoa que quer te ver crescer e você olha assim no sentido de que eu quero ter aquelas características que aquela pessoa tem. Beleza. Agora, não olhe para o vizinho do seguinte sentido. Ele tem aquilo, eu não tenho. Ele é isso, eu não sou. Não, tá? Cuidado com isso, porque eu sei que você faz isso, porque eu também já fiz isso, tá, pessoal? Isso é bem normal, a gente ficar se comparando. Mas o legal, o que é que você comparar? Com a sua versão do ontem, do ano passado. Quais forças que você não tinha ano passado e esse ano você está implementando, ou que você pode implementar, né? Então, isso é bem importante, beleza? Agora, nós vamos falar sobre um outro fator interno, porque tudo isso que a gente colocou até agora são coisas que dependem de você trabalhar. São coisas que dependem somente de nós, ok? E a mesma coisa da fraqueza, né? Eu gosto de chamar a fraqueza que são pontos como pontos de ajuste, pontos de melhoria, porque a fraqueza são situações, são sentimentos, são comportamentos, são hábitos. E no ponto forte também coloquem hábitos, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre hábitos. Então, na fraqueza, ela é tudo aquilo que te enfraquece e que limita o seu crescimento e que bloqueia o seu potencial. Então, hora do print, vou trazer aqui para vocês as fraquezas, então, forças, fraquezas. Ainda estamos falando essa primeira linha ali do desenvolvimento interno, beleza?
Então, na fraqueza, eu vou fazer também algumas perguntas que podem te ajudar a identificar quais são esses pontos fracos. Deixa eu tomar uma aguinha. Então, aqui vem o ponto que é importante você trabalhar numa empresa, e se a empresa não tem esse costume, pessoal, peça. Peça. Eu já trabalhei em empresa que não tinha o costume de dar feedback. Eu ia lá e pedia, ia com algumas perguntas e pedia. Até na época, o meu diretor gostava muito, que ele falava assim, nossa, não é costume gerente vir pedir feedback. Eu falo, não, mas eu quero. Porque eu quero melhorar, eu sei onde que eu quero chegar, eu tenho planejamento, eu preciso saber o que eu tô acertando, o que eu tô errando, né? Então, quando a gente fala de fraqueza, observe os feedbacks que você recebe, tá? Feedback no trabalho, de amigos e de familiares. E agora vem a dificuldade aqui, porque você tem que receber tudo de peito aberto. Tá? E daí depois fazer um depuramento. Porque tenha em mente o seguinte, pessoal, você não vai precisar concordar com tudo que vou falar sobre você. Até porque isso já aconteceu comigo. Tem gente que não sabe dar feedback, tem gente que acha que feedback é escrachar o outro, entendeu? Mas não é isso, tá? Então a gente tem que ter um filtro. Porque feedback, tem pessoas que vão falar coisas que vão ser duras. Tem gente que não sabe dar, mas tem gente que sabe dar, né? Tem empresas que são, que vivem de feedback também, que tem isso na política da empresa, né? Então, o importante é você receber esses feedbacks e analisar se faz sentido, sem levar para o coração, porque provavelmente vai tocar em feridas, vai trabalhar no ego, né? Mas se a gente quer mudar, é muito importante nós analisarmos as fraquezas, é extremamente necessário, tá? Porque agora vem aqui o alerta, atenção. Nós falamos sobre o cérebro no vídeo passado. Então lembra que o teu cérebro ele vai querer te sabotar no enfrentamento das fraquezas, porque principalmente e possivelmente você vai ter que abandonar velhos hábitos para poder abandonar as fraquezas. Então você vai ter que abandonar velhos hábitos e incluir novos hábitos. Então lembra que o cérebro ele não quer gastar energia, né? A estagnação que tá por aí esperando você dar uma tropeçada, que é a energia que ela não gosta de movimento, então você tá na tua vida fazendo a mesma coisa, você vai começar a se movimentar. Ai, vai ser difícil, vai ser muito difícil, vai ter muita força contrária, vai começar a acontecer um monte de coisa que não acontecia. Estagnação trabalhando na tua vida, né? Começa a dar um monte de coisa. Comigo já aconteceu. Bate o carro, você se atrasa, de repente você chega lá no lugar que você se programou, aquele lugar, porventura, sei lá, porque estava fechado, e assim vai. Então lembra, a estagnação tentando fazer você desistir. E contrapartida, e também, além disso, é o teu cérebro, ele não gosta de tecer novos caminhos, né? Então, porque ele vai gastar muita energia para criar um novo hábito, ele não quer isso, né? Então, atenção, quando você começar a focar nos pontos que você tem que melhorar, você vai ter muita resistência. Então, isso é um alerta que eu tô fazendo. Então, preste muita atenção nisso, preste atenção no feedback que você recebe de pessoas diferentes. Isso também é um ponto importante. Se no teu trabalho estão te dando um feedback sobre um ponto que você tem que melhorar, em casa você está recebendo um feedback do mesmo ponto a melhorar, então assim, gente, você tem que melhorar esse ponto, porque está sendo repetitivo em várias áreas da sua vida, mas às vezes a gente não quer ver, né? Às vezes a gente não quer escutar isso, né? A gente não quer. A gente é teimoso, né? Mas é importante. Então anota se é um ponto, se é um feedback, se é um retorno que está sendo muito repetitivo. Comigo já aconteceu uma vez, eu recebi um feedback na empresa, não concordei muito. E daí eu cheguei em casa e falei pro meu marido, você acredita que falou isso assim? Meu marido falou, sim, porque eu falo pra você de outra forma e você acha que não é. Eu falei, cara, nossa, aquilo pra mim foi... eu tava cega disso, pra mim eu não era dessa forma. Então foi se despir do ego, que me engana. A estagnação tava vestido de ego ali, infladão, falando, não sou isso. E era uma coisa que eu precisava trabalhar e foi extremamente difícil. Mas eu consegui, mas deu trabalho, tá?
Então, isso são os pontos, as fraquezas que a gente precisa mapear. Nós somos ansiosos, nós temos falta de paciência, ou as pessoas não compreendem muito bem o que você fala, ou você fala de uma forma agressiva, né? Ou você não se posiciona quando precisa se posicionar. Então, assim, é bem importante vocês mapearem os pontos fracos a partir de feedback. A gente descobre muita coisa, tá? Outra pergunta pra gente, de outra forma para você identificar também as fraquezas. Em quais situações você se sente muito desconfortável? Em que situações que você tá assim, que você fala, ai, não quero estar aqui, isso aqui não quero me posicionar, isso aqui não quero falar, esse assunto não gosto de tratar, sabe? Porque dessas situações a gente também vai descobrir algumas coisas, assim, que você é uma pessoa que não luta, não, por alguns ideais, ou que você não gosta de se posicionar sobre determinados assuntos porque você não gosta de tratar determinados assuntos, né? Ou quando você vê falando uma pessoa falando mal da outra, você, ai, isso aqui me deixa desconfortável. Então, assim, saber se posicionar, né? Quando você vê que daí entra naquela tua régua lá, né? Eu sou uma pessoa que eu sou justa, então eu ver uma pessoa falando mal da outra, ainda mais quando é uma coisa que não tá certo, né? Então eu tenho a justiça muito forte, mas eu não tô sabendo me posicionar nessa situação. Então o que tá faltando para mim também? Tá faltando força para poder me posicionar, né? Tá faltando realmente um pouquinho mais de posicionamento, de tirar essa vergonha, às vezes, que me impede de me posicionar, né? Timidez em excesso atrapalha, né? Medo do que as pessoas vão julgar se você se posicionar, né? Olha aí as fraquezas aparecendo, né? Então, isso é bem importante. Quais situações você fica desconfortável, independente do que estejam conversando, né? Quais são as crenças limitantes que podem sabotar o seu sucesso e crescimento, né? Isso também vou fazer um vídeo sobre crenças limitantes, porque às vezes nós temos crenças, eu vim de um lugar, eu não mereço, eu não sou digna de ter certas coisas, né? Minha família sempre fez assim, sempre foi assim e vou morrer fazendo assim, né? Marília Gabriela, eu acho que eu nasci assim, eu morri assim, não, como é que é? Daquela música, esqueci a música, e falava, eu nasci assim, Gabriela, não lembro, meu Deus, como é que é o nome da cantora, gente? Pelo amor de Deus, cantora maravilhosa. Esqueci. Peraí, me dê um minuto que eu tenho que procurar o nome dessa cantora, porque não é possível esquecer o nome. Peraí. Voltamos, fui pesquisar, gente. Fiquei indignada que eu não sabia o nome. É Gal Costa, me fugiu o nome da Gal Costa. Olha a louca. Enfim, né? Nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não, né? Então, quais são as crenças limitantes que vocês têm que podem sabotar o seu sucesso e o seu crescimento, tá? O quanto você se sente motivado para lutar pelos seus sonhos. Você é uma pessoa motivada? Isso vem de tantos lugares, né? Isso aqui a gente tem que fazer um vídeo só sobre motivação, né? Então, coloque isso também na sua fraqueza. Você é uma pessoa proativa. Falei sobre isso no vídeo anterior, né? E quais são os hábitos repetitivos que te impedem de mudar e que você não consegue? Mapeiem isso. Isso é muito importante. Ok, agora que nós identificamos os fatores internos, nós vamos para os fatores externos. Aqueles que não dependem de você. É tudo aquilo que você não controla. Pessoas no mesmo ambiente de trabalho que você, avanços da tecnologia no seu setor, ou seja, tudo aquilo que não depende de você, mas que pode sim interferir na sua vida. E é por isso que é importante mapear, porque a gente não controla esses fatores, mas nós podemos fazer o quê, pessoal? Nos antecipar e nos preparar para lidar com eles, para não sofrer tanta influência. Ou no caso da oportunidade, são situações que você pode surfar nelas e aproveitar ao máximo, unindo essas oportunidades com as suas forças. Lembrem de Ulisses, por isso que eu adoro essa narrativa mítica. O Ulisses com a sereia, né? Porque ele conhecia as ameaças externas e foi por isso que ele traçou uma estratégia baseada e aliada com as forças que ele tinha, beleza? Então agora nós vamos vou trazer para vocês como é que a gente identifica as oportunidades, situações, pessoas e pontos que nós podemos aproveitar para alcançar os nossos objetivos. Então, muito bem, vamos lá para as oportunidades. Olha o print, ou deixe para dar o print no final com todos os quadrantes preenchidos, beleza? Muito bem, oportunidades. E aqui vem
uma coisa que é bem importante, nós temos também, todos são importantes, né, pessoal, mas oportunidades, a gente não precisa fazer muita força, a gente só tem que ter uma atenção, no sentido de, muita força entre aspas, né, de realmente mapear as oportunidades de acordo com os nossos objetivos e propósitos de vida, tá? Então, muito bem. Oportunidades. A área que eu estou trabalhando, vamos falar um pouquinho de carreira. A minha área de interesse profissional que eu estou trabalhando, ela está em crescimento? Então, é importante você saber sobre as tendências de mercado da sua área, né? Justamente para você ver se para onde ela está evoluindo é para onde você quer ir, ou se de repente para onde está indo vai necessitar de novas ferramentas, de uma atualização sua, né? Então isso é importante você estar antenado, né? Na tua área de interesse profissional, se ela está em crescimento, se ela está se modificando, né? Você tem LinkedIn, não sei se vocês conhecem a rede social, e ela é muito importante sim, ela é uma oportunidade, porque ela é uma rede de contato que pode ampliar as suas oportunidades, né? Então assim, às vezes alguém ali está postando que está fazendo algum projeto, alguma coisa relacionada aos teus objetivos, né? Alguma coisa com o teu propósito de vida, que você olha ali, poxa, mas isso aqui para mim é uma oportunidade para eu poder finalmente tirar aquele plano da gaveta e fazer as coisas acontecerem. Então, assim, é importante nós estarmos também no LinkedIn, tá? Eu relutei bastante porque nós temos tantas redes sociais, mas o LinkedIn é fundamental para a gente que atua, principalmente para mim, que atua no mercado de desenvolvimento, né? Mas é uma ferramenta bem legal, tá? Quais são as chances reais de crescer na empresa que você trabalha? Às vezes, quando a gente está desgostoso na carreira, a gente tem que fazer algumas avaliações. Então, primeiro, eu já fiz essa avaliação também, tá? Esse mapeamento. Além de todos os outros eu já fiz. Mas já fiz algumas vezes em algumas empresas que eu trabalhei. Quais são as chances reais de eu crescer na empresa que eu trabalho? Tem espaço para eu crescer nessa empresa? As aptidões que eu possuo, elas são requisitos necessários para, de repente, eu migrar de cargo? Ou eu já atingi o teto? Ou, de repente, ela tem possibilidade de eu migrar para uma outra área, porque agora, com o passar da minha vida, estou me identificando mais com uma outra área. Isso acontece, né? Eu, por exemplo, a minha primeira formação, eu sou formada em comunicação social e publicidade e propaganda, minha primeira formação, mas eu especificamente nunca trabalhei, entre aspas, na área. Desde cedo eu trabalhava com comunicação e publicidade, mas eu trabalhava na área de vendas e gestão de pessoas, sempre trabalhei nessa área de vendas e gestão de pessoas, e depois eu vi que era isso mesmo que eu queria seguir. Ok? Então isso é importante, né? E daí com isso eu fui indo nas empresas que fossem me dando esse espaço, e inclusive espaço de crescimento para eu crescer nessa minha área, tá? Então dentro da empresa eu mudei de área também, né? Fiquei muito ali fazendo planejamento estratégico, fiquei fazendo bastante análise de empresas, depois eu fui para atendimento de clientes e eu vi que eu queria fazer muito treinamento e planejamento, né? E gerir equipes, ok? Para poder ter uma produtividade eficiente em equipes de alta performance. Então, isso é importante você fazer essa análise do ambiente que você trabalha, ok? Quais são as fraquezas que me atrapalham, né, nas oportunidades aqui? E procurar cursos de desenvolvimento, gratuito ou pago. Então, assim, é importante a gente mapear também cursos de desenvolvimento, né? Porque se eu quero migrar para uma área que nem eu falei, se eu quero evoluir dentro de uma empresa ou migrar de uma empresa, é importante a gente ver quais são as oportunidades que estão tendo de cursos de desenvolvimento gratuitos ou pagos, e principalmente gratuitos. A gente tem tanta coisa gratuita na internet. Olha eu aqui trazendo um conteúdo desse gratuito para vocês, que nas minhas consultorias também, claro que de forma mais aprofundada, a gente cobra razoável, a gente tem que valorizar o trabalho que a gente faz, porque a gente sabe que nosso trabalho tem resultado, né? Então, assim, quantos cursos de desenvolvimento você pode fazer? Porque, assim, se você mapeou que tem chance de crescer na empresa, que você tem um espaço para crescer, mas que se está faltando aptidões e requisitos, que é uma fraqueza que está te atrapalhando nisso, então vamos procurar curso de desenvolvimento. E aqui vem a oportunidade. Por mês, meus mentorados e pessoas com quem eu trabalho em empresa, vêm direto me falar: olha, eu achei esse curso aqui, Natália, é gratuito, estou na dúvida, dá uma olhada, tu acha que vale a pena, né? Então, oportunidades tem aí, temos que mapear e também não sair fazendo tudo, né? Porque o nosso tempo é finito diário. Então, saber escolher bem, ok? E daí, o que aqui é o
o ouro que eu vou entregar para vocês, ok? Pensei duas vezes se eu vou entregar. E aqui vem o pulo do gato para vocês, pessoal, porque muitos vídeos na internet fazem o preenchimento dessa ferramenta, entregam para vocês e falam, tá aí, ó, agora é isso e com isso você vai conseguir organizar e fazer o planejamento da sua vida. Mas aqui vem o pulo do gato, porque não é bem assim. Porque depois que você preencheu isso, estou explicando a forma aqui correta, mais assertiva para você fazer, o que você faz com isso? Tá, beleza, Natália, eu preenchi tudo isso, ok. E o que eu faço com isso, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês que o importante é você saber ligar as forças aos seus objetivos para traçarem oportunidade. Então, pega aí o pulo do gato que eu vou dar para vocês aqui, beleza? Então, da nossa matriz SWOT, da nossa matriz fofa, que nós estamos trabalhando aqui, eu vou dar um exemplo para vocês de oportunidade. Então, vou dar um exemplo aqui de oportunidade. Como é que a gente faz essa ligação, Natália? Socorro. Então, vamos lá. Por exemplo, se nas forças eu mapeei que eu sou uma pessoa comunicativa, né? Sou uma comunicativa. E eu tenho o objetivo, né, de expressar essa comunicação e eu tenho o objetivo de trabalhar, eu mapeio, né, nas oportunidades que palestras e vídeos online e cursos online são formas de eu estar oferecendo o meu serviço para grupos maiores, né? Então, o que eu faço? Se eu sou comunicativa, força, então eu criei palestras dentro do nicho que eu atuo para dar na área empresarial e também para o público em geral, né? E além disso, eu também crio vídeos aqui na internet para divulgar conhecimento. Por quê? Porque isso, além de divulgar o meu trabalho, também está ligado ao meu propósito de vida, que é o quê? Das pessoas, além de me conhecerem, conhecer os meus serviços, também de ser um fator de soma da vida das pessoas e de divulgar, de certa forma, conhecimento gratuito para que as pessoas realmente tenham transformações que realmente aconteçam, que agreguem na vida delas, né? Então, eu transformei uma força, comunicação, em oportunidade, palestras e vídeos alinhados ao meu propósito de vida. Então, eu mapeei a oportunidade, que era que o mercado estava precisando de palestras e de cursos diferenciados que realmente tenham ferramentas efetivas e transformei isso em serviços, né? E esse é um exemplo, tá? Que eu peguei uma força e como é que eu transformei. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Espero que sim. Tá? Um outro exemplo, vou dar mais um, tá? Vou dar mais um de lambuja. Por exemplo, eu já comentei aqui que uma das minhas forças é que eu sou uma pessoa organizada e que além disso eu tenho facilidade de aplicar a teoria na prática, tá? Então nós temos o que aqui que eu tô trazendo para vocês? Força, que é a minha organização, e por isso eu criei um método com passos a serem seguidos, né? Por isso que eu criei o manual Quebre Hábitos Ruins e Seja Mais Produtivo. Então, a oportunidade foi o quê? Eu criei um método de uma forma facilitada para que as pessoas consigam dar o pontapé inicial e fazer um planejamento de vida. E disponibilizei através de um e-book? Não só através de um e-book. Eu disponibilizo esse conteúdo através de e-book e aulas e ferramentas numa plataforma de ensino, né? Então, lembra que eu falei também das oportunidades, né? Que a gente tem que estar ligando quais habilidades te diferenciam dos demais da sua concorrência, né? Quais são as habilidades lá nas forças, né? Nas oportunidades, isso é importante a gente mapear, porque quais são as habilidades que te diferenciam. Eu não estou só dando consultoria, eu estou dando palestra, eu estou gravando curso, então eu sou uma pessoa multitarefa, porque a maioria então isso é bem importante também, a gente pontuar quais são as nossas habilidades que nos diferenciam da concorrência. Então, antes que eu saia dessa tela aqui, fica o meu convite, tá o link lá na descrição desse vídeo para você conhecer o manual Quebre Hábitos Ruins e Seja Mais Produtivo. Depois eu vou falar um pouquinho mais dele. Beleza? Então aqui nós falamos das oportunidades. Também importante nós colocarmos aqui. Quais aquisições de novas habilidades pode me dar vantagem no mercado que eu desejo, né? Então, mapeando aqui as oportunidades, né? Então, dei um print aí
E façam bem essas oportunidades aqui, façam com calma, tá, pessoal? Então agora nós vamos falar do último e não menos importante quadrante, né? Porque já diz o ditado por aí, a melhor forma de vencer o inimigo é o quê? Conhecê-lo. Então aqui você vai identificar tudo aquilo que pode te impedir de atingir os seus objetivos. E podem ser pessoas, acontecimentos, economia, tudo, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui quais são vamos lá. Quais são as perguntas que você pode responder para você identificar as ameaças? Então, vamos lá. Quais avanços tecnológicos podem ser uma ameaça à sua área de atuação? A gente vê tanta discussão aí de inteligência artificial, não é mesmo? Então, tem muita gente dizendo que a inteligência artificial vai substituir algumas áreas, né? Inclusive, por exemplo, eu sou escritora, ainda estou tranquila quanto a isso, porque você tem a tua característica, personalidade de escrita, mas está sendo muito discutido e debatido livros que estão sendo escritos, sei lá, 90%, 80% com inteligência artificial, né? Então, entra a régua moral do que a gente vai aceitar e do que a gente não vai aceitar, né? É legal, você pode produzir um conteúdo por inteligência artificial, mas não é um conteúdo produzido por um ser humano que ele agregou conteúdo, que ele evoluiu para gerar aquele conhecimento para trazer para você. É uma ferramenta que está compilando um monte de coisa ali e está trazendo para você. Então, isso é aceitável? Isso não é? Então, esses avanços tecnológicos são uma ameaça? Estou dando um exemplo da minha área também, né? Então, isso é importante a gente mapear na nossa carreira, principalmente, se esses avanços eles são uma ameaça ou não, até para a gente poder traçar estratégias para poder minimizar essa ameaça, né? Outra coisa, principalmente que na vida pessoal e no profissional também, né? Mas você está rodeado de pessoas tóxicas ou pessoas que não querem te ver crescer e evoluir, né? Isso no ambiente de trabalho é bem complexo, porque é mais difícil a gente mudar, né? Na vida pessoal não que é fácil, mas assim, você tem mais autonomia para fazer certas mudanças. Mas no ambiente de trabalho, daí se você tá num ambiente que não é legal para você trabalhar, além de você ter que estudar se você quer continuar lá, se tá difícil você mudar nesse momento, você tem que realmente avaliar, identificar, para poder criar ferramentas para poder lidar com isso, para isso não te atingir tanto, né? Ok. Outro fator de ameaça aí que a gente pode colocar, fator econômico, dependendo do segmento que você trabalha, petróleo, enfim, né, tem vários segmentos aí, saúde, que é muito influenciada aí por bolsa de valores, guerras, medicamentos, né, então assim, fatores econômicos interferem no teu trabalho, são uma ameaça, fatores políticos interferem na tua área de atuação, dependendo se você é um servidor público, ou se você é uma empresa que presta serviço, para prefeituras, enfim. Então, é importante você identificar também esses cenários, né? Tem muita concorrência no segmento que você atua? Você está nadando aí num oceano que tem muita concorrência? Como é que tá, para onde está indo nessa tua área? Então, é importante você avaliar quem são os teus concorrentes, né? Empresas e profissionais, dependendo da área que você trabalha. E também aqui, pessoal, é importante você ligar as fraquezas às ameaças. E sim, eu vou dar um exemplo. Vamos lá? Deixa eu pegar o exemplo aqui para vocês. Vamos ligar as fraquezas às ameaças. Então, vamos lá. Então, você tem aqui, por exemplo, tá? Se você coloca na fraqueza que você é uma pessoa muito procrastinadora, que costuma procrastinar, aquela que deixa para a última hora, entrega as coisas com atraso, ou não conclui uma tarefa, ou conclui mal feito justamente porque fica deixando para a última hora, não pesquisa e entrega do jeito que dá, né? Então, assim, de que forma isso pode depor contra você a curto, médio e longo prazo, seja no trabalho, seja na vida pessoal? Lembra que você está recebendo os feedbacks lá do chefe? Olha, ponto fraco, você é muito procrastinadora, você atrapalha a equipe, você não está fazendo as coisas. Até que ponto isso pode ser uma ameaça ao teu cargo? De repente você, né, ensejar numa demissão, né? Ou quando vier, de repente, lembra de analisar o mercado, tá tendo a tua área de atuação está tendo uma grande transformação, as empresas vão ter que fazer corte de pessoal. Será que você não vai ser uma das pessoas que pode ser cortada, né? Até que ponto essa sua fraqueza, olha só, esse é o pulo do gato. Até que ponto essa sua fraqueza
é efetivamente uma ameaça real aos seus objetivos e ao seu trabalho. Ou na vida pessoal, se você é uma pessoa procrastinadora e teu companheiro, companheira, enfim, ou alguém da tua família tá falando, gente, tudo que a gente pede você não faz. As pessoas não tá vendo que ninguém mais recorre a você, ninguém pede nada pra você porque sabe que você não faz. Ou, poxa, sempre quando a gente pede pra você fazer alguma coisa, você faz mal feito, daí isso gera briga, discussão, né? Então, isso é importante também. Até que ponto isso interfere no teu modelo mental, na tua saúde mental, na tua estafa mental? Porque se você chega em casa e sempre tem brigas porque você é uma pessoa que procrastina, isso não é saudável, né? Então, isso é um ponto bem interessante, você pegar as suas fraquezas e identificar com as ameaças que isso gera na sua vida, tá? Outro exemplo de fraqueza. Sabotagem. Você é uma pessoa que costuma ter pensamentos de sabotagem, pensamentos negativos, né? Olha as crenças limitantes, do tipo, eu não vou conseguir, eu nunca consigo fazer mesmo, né? Então, olha a ameaça. Você, pelo fato de ter muito forte pensamento, sentimento de sabotagem, você provavelmente é uma pessoa que vai adiar os seus sonhos. Olha a ameaça. Qual é a ameaça? A ameaça de sempre adiar os seus planos e adiar os seus sonhos, porque aí você pensa que nunca vai conseguir fazer nada na sua vida. Então tudo vira uma desculpa para ir no atrás dos seus sonhos, para não conseguir mudar, para não quebrar certos hábitos, né? Então sabotagem é muito complexo e olha a ameaça que ela é na sua vida, tá? Muito bem. Então, com isso, nós concluímos o preenchimento da nossa matriz fofa, na nossa análise SWOT, e a gente pode ver aqui as linhas, né, que forças e oportunidades são fatores que nos ajudam, e fraquezas e ameaças são fatores que nos atrapalham. Beleza, Natália? Preenchi a análise e o que eu faço com isso? Então, eu já falei para vocês que o pulo do gato e que a maioria dos vídeos no YouTube não falam e não explicam é o que você tem que fazer com essa ferramenta, né? Então, eu quero que vocês deem muitos likes nesse vídeo aqui, me ajudem, porque eu vou te entregar o ouro e eu já delineei aqui para vocês. Então, quem quiser, agora pode ser a hora do print, tá? Como é que nós vamos integrar essa matriz aqui, como é que nós vamos fazer a integração dessa análise, né? Então, você vai pegar as suas forças e vai ligar com as oportunidades. Você vai pegar todas as forças que você colocou e você vai integrar, você vai ver com as oportunidades que você elencou, quais forças você pode utilizar nessas oportunidades, que daí isso vão ser pontos para você avançar e para você traçar o planejamento do seu ano, ok? Então pergunta, quais pontos fortes podem potencializar as minhas oportunidades? E outra pergunta, quais pontos fortes podem minimizar as minhas ameaças? Isso também é importante, porque daí quando você tiver uma ameaça, você pode falar, peraí, deixa eu ver qual é o meu ponto forte aqui, você usa para neutralizar e traçar uma estratégia para neutralizar essa ameaça, tá? Outra integração que nós precisamos fazer nessa análise SWOT é das fraquezas com as ameaças. Quais são os pontos que você precisa trabalhar? Então, quais ações que eu posso fazer para diminuir as fraquezas, para que não tenha um grande efeito de ameaça, para que essa fraqueza não tenha um efeito de ameaça. Então, o que eu posso fazer com essa fraqueza para que ela não vire uma constante ameaça na minha vida, ok? Por isso, galera, é essencial que você conheça o seu momento atual, faz essa análise, tá? Para poder trabalhar no eu do futuro, no seu eu do futuro, ok? Então, pessoal, trouxe novamente nossa imagem aqui do Ulisses, tá? Pra gente lembrar como é importante a gente fazer análise SWOT. O Ulisses fez a análise SWOT, tá? Então, agora é com você. Eu quero que vocês lembrem uma coisa, tá? Que é bem importante. Feito é melhor que perfeito. Então, faça análise SWOT e provavelmente de primeira você não vai conseguir mapear tudo, tá? Por isso que a análise e o plano de vida, eles sempre vão ser revistos depois de um tempo. Principalmente depois de 30 dias, você refaz, vê o que precisa ajustar e continua com o plano de ação, né? Porque a partir disso, agora da análise SWOT, você consegue traçar os planos na sua vida de acordo com as oportunidades, de acordo com as ameaças, né? Então, é legal depois de 30 dias e depois de 3 em 3 meses, ou quando você já tá craque, faz de 6 em 6 meses, refaz essa análise SWOT, porque se você realmente está
trabalhando nisso, vai ter fraquezas que vão ser eliminadas, ameaças que vão ser eliminadas. E também quando você vai trabalhando as suas forças, outras oportunidades vão aparecendo, né? Mas pessoal, bem feito ou mal feito, faça, tá? Eu garanto para você que essa ferramenta ela vai abrir horizontes e vai te ajudar muito, 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 muito mesmo a traçar um plano de vida. E todo mundo tem forças e fraquezas. Eu tenho, teu vizinho tem. Todo mundo tem, isso é normal, tá? A diferença do profissional de alta performance ou da pessoa que está em desenvolvimento contínuo e no caminho da produtividade consciente, no caminho do desenvolvimento pessoal que evolui, que está subindo de patamar todos os anos, que tem o eu diferente dos outros anos, né? É que essa pessoa, ela conhece a si mesma e ela trabalha nos pontos que precisam ser melhorados e ela sabe usar as forças e as oportunidades e sabe minimizar as ameaças e as suas fraquezas, ok? E agora, você quer ter acesso a essa ferramenta de análise SWOT pronta? Você quer ter pronto isso? Como eu estou trazendo o conhecimento completo aqui, e sou muito fofa igual a nossa matriz, eu separei essa ferramenta para você preencher. No link na descrição desse vídeo você vai achar, tá bom? Essa ferramenta para baixar e preencher no Excel. Beleza? Porque daí às vezes você encontra em PDF, mas daí PDF você tem que imprimir, muitas vezes você não consegue preencher. Então, a tia aqui trouxe em Excel para vocês, tá bom? Sem contar que agora sim, fazendo um merchan aqui para vocês, sem contar também fazendo um merchan, agora sim para vocês, você encontra todos esses principais passos escritos de forma prática para você aplicar de forma imediata no seu dia a dia, no meu manual Quebre Hábitos Ruins e Seja Mais Produtivo, com exercício, passo a passo que você tem que fazer para planejar o seu ano, para gerenciar melhor o seu tempo de uma forma eficiente, inclusive te ajudando a economizar dinheiro, porque tempo é dinheiro, tempo é vida, né? E você vai aprender a ser mais produtivo, com conhecimento que realmente transforma, que esse é o meu objetivo de vida, trazer conhecimento que realmente agrega, que faz transformação na sua rotina, tá bom? O manual tá no seu link e ele tem um presente especial para todos aqueles que estão adquirindo neste mês de fevereiro, tá bom? Então, aproveite, volta aqui nesse vídeo, veja tudo de novo, pega lá a planilha, começa a preencher, assiste de novo, curta, compartilhe para que eu continue produzindo esses vídeos, me ajuda no engajamento e vamos juntos em busca da nossa melhor versão de uma forma produtiva, saudável, consciente, sem pirar, por favor. Um beijo, até o próximo vídeo.